Nós mulheres já tivemos que usar cinto de castidade e era o marido que ficava com a chave. Se a gente chupasse sorvete em público, era considerado atentado ao pudor. E que faz menos de 100 anos que a gente começou a votar. Biquíni já deu prisão. A gente só podia trabalhar se o marido deixasse. Então a gente não tinha o direito a ter uma carreira. E mesmo assim os empregos não eram aqueles, né? Eram bem seletos. Até hoje, infelizmente, sentar num bar, tomar uma cerveja, comemorar em voz alta, ser solteira, ser separada, ainda é alvo de críticas e conversas e muitas vezes até condenação. Mas também a gente tem que contar que muitas delas, muitas de nós queimamos sutiã, desafiamos os maridos, desafiamos a sociedade e chegamos aqui. O programa hoje, A Vida Como Ela é dedicado a nós mulheres. E a nossa convidada, ela vem trazer uma história muito legal. Rompe todas essas barreiras, todas não, mas algumas dessas barreiras mais recentes. E brilha, né? E é brilho e é exemplo para todas nós. Eu tô aqui com Patrícia Monteiro, a nossa Pati, azeda da Magicolo. O melhor apelido. Exigente, vai. Exigente. Não, tudo bem. Até mas o azeda gente. Pegou. Mas tudo pela ordem, né? Tudo pela exigência. Com certeza. Você até falou desse negócio de separação, né? E eu fui a primeira mulher separada da minha família, né? E isso gerou um peso para todos, para minha mãe na época, para o meu irmão. Porque as pessoas acham que você tem que ficar aguentando aquilo, né? Porque era o que eles acreditavam ser bom, meus filhos continuar tendo um pai ausente, mas, né, que algum momento estivesse ali, né? No papel tinha. Ou para a sociedade, né? Enfim. Quando eu cheguei na Magistética, que eu tive, né, na Magicolo, que eu tive a oportunidade de começar um trabalho, de crescer, ali eu enxerguei uma oportunidade, porque meu casamento já não era uma coisa boa, nem para mim, nem para eles, né? Mas também ser mãe solo foi desafiador, me senti muitas vezes sobrecarregada, né? A gente tem que deixar de lado sonhos, algumas oportunidades, tudo porque tem eles lá, né? Mas também viver com alguém que não está presente, também acho que tenho certeza hoje que seria bem pior para mim. E para eles talvez também, né? Para eles também. Tá. Sim, todo mundo paga um preço, né? Cada um com a sua moeda, né? Sim, com certeza. Mas assim, com tudo isso também veio o crescimento como pessoa, como profissional, dentro de todas as oportunidades, tentei agarrar todas que eu pude, que eu tive ali, a condição, né? E sempre colocar eles no caminho do bem. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? O Vitor e a Gabi aí, que me enche de orgulho, sim, a questão de ter eu por perto, de, sabe, ter o prazer, né? Eu acho que você vive isso com seus, né? Que hoje também estão mais perto de mim, a gente vive isso. E então, assim, é desafiador, mas também é cheio de amor, é um amor em dobro, é uma coisa muito, sim, sabe, que a gente sente quando a gente é mãe, pai só, né? Mas também é muita responsabilidade diante de tudo, porque tudo é cobrado diretamente da gente, né? A gente que tem que dar conta, a gente que tem... Então, nunca foi do marido, do pai. Ao pai, não, mas a mãe, se você saísse para uma cerveja, por exemplo, ou um samba, né, que a gente gosta, aí, se você estivesse lá, sempre vinha a pergunta, quem está com o Vitor e com a Gabriela? Agora, eles, né, os pais poderiam estar onde eles quisessem. E nunca ninguém perguntou, os né? amigos acham normal, todo mundo normal, acha... É normal, é normalizado, né? O abandono pelos pais é normalizado, pelas mães não, né? Eu acho cruel pelas duas partes, tanto pela mãe como pelo pai, porque existe. O abandono é cruel. Mas... Isso mesmo. Mas assim, estamos aí, graças a Deus, com terapia, com ajuda, com amizade, com choros, risada, né? Conseguimos chegar. Aí, assim, você casou por amor? Foi esse negócio, amor, aquele amor? Eu acredito, né? Tinha, assim, a falta de experiência, né? Do que realmente... o sentimento existia. E existiu também aquilo de que casou para ficar. Eu fui criada assim, entendeu?
Não, eu casei porque aqui eu quero estar, aqui eu quero ficar, aqui eu quero criar minha família, tal. E, de repente, você vê todos os seus sonhos, assim, dentro de 2 anos, uma pessoa consegue jogar tudo no lixo. Então, você tem que se estruturar para ser sozinha, para aguentar essa solidão, né, de afeto. E também para criar seus filhos com dignidade, com Porque era o que força. estava ali. Já tem, né? Sim, Já tem. sim, Aí a gente isso fala assim, o que mesmo. que eu vou? Eu vou para frente. Foi isso que você pensou, Isso mesmo. que você desejou. Ai, quebrei. Isso Aquele mesmo. sonho seu era... O sonho virou vou para frente. Vou para frente e sempre procurando o melhor para eles, sempre para os dois, né? E acredito que tenha conseguido, né? Acredito não, eu vejo hoje o resultado. Mas não romantize, não é fácil, não apoie. Não. Seja um irmão, um filho que faça isso com uma mulher. Não apoie, não é legal, não é legal. A criança também, tirando, estou falando de mim, né? Mas Aí eu já acho que a passa pra criança criança, né? sabe, a ausência e um monte de pergunta que fica, né? Por que o pai está ali? Por que meu pai não está aqui? Por que minha mãe tem que sair, tem que trabalhar tanto? Então, assim, não é legal, não é romântico. A ausência é um negócio que a gente sempre vai permear na dúvida, né? Sim. O que poderia ser, né? Sim, eu sempre coloco, assim, ser uma coisa que, né? A gente viveu quase as mesmas coisas, mas era uma coisa um pouco diferente. Meus pais se separaram, mas foi embora de casa. Eu era muito grudada com meu pai foi embora de casa, eu tinha 18 anos. E eu sinto até hoje a ausência do meu pai. Mas eu sei a ausência, porque até os 18 anos eu tinha um pai em casa. Aí, quando a gente olha para os nossos filhos, né? Eles não sabem nem do que eles sentem ausência, que é pior. Sim. Eu acho que é pior. Então, uma coisa que você colocou importante é assim, mulheres apoiarem mulheres, mulheres estejam com mulheres, mulheres Sim. vão ficar com os filhos, mulheres vão ficar com a responsabilidade da casa, muitas vezes assim, e é claro que hoje as coisas têm mudado, existem guardas compartilhadas, existem outros acordos, mas a grande maioria é feito de uma só via. Então, se você tem, repita as palavras da Paty aqui, seu irmão, seu filho, seu tio, seu pai, quem quer que seja, não apoie, porque chame atenção, ele sim tem que ser criticado, ele sim tem que ser, né, esse homem, né, tem que ser, sim, esse pai que está ausente, porque a ferida que deixa... E até deixa aqui, né? Assim, até deixo vocês aqui. Quem tiver essa ferida, que compartilhe aqui com a gente. Né? Se você é filho dessa pra natureza. Gente poder conversar, poder. Né? A gente. É um assunto muito delicado, né? Mas que tem que ser falado, tem que ser falado. Tem que ser falado, tem que ser falado. A gente aqui é militante, a gente é brava mesmo, né, Paty? Agora sim, né? Falando em força da mulher, do seu sonho. Qual que era seu sonho antes, né, de achar que você ia ser a Cinderela? Antes do palácio. Então, eu sonhava em ser médica, né? Era um sonho, mas que acabou atropelando tudo. Eu mesmo, né, também. Não sim, a responsabilidade também é nossa, com certeza. Então, foi um sonho que eu deixei e a gente sonha. Sim, você tem sonhos, né? De viagem, de um monte de coisa, né? Que você acaba não podendo realizar. Hoje, já está dando para realizar alguns, né? Você queria ser médica. Eu queria. Mas aí, quando você foi parar no mercado de trabalho, você tinha que operar um mouse que você nem sabia como operar. Conta, porque isso é engraçado. Conta, assim, como é que foi você chegar no mercado de trabalho, que você já estava afastada. Porque, na verdade, eu estava desempregada, né, já há 2 anos, né, e um dia eu estava na casa da Andréia, numa festa, né, e ela ofereceu esse trabalho para uma amiga nossa, né, e ela disse que não podia, tal, e na hora eu já me joguei, eu posso, não sei o que lá. Ainda você falou, nossa, mas a Gabriela tem 6 meses. Ela era muito pequenininha. Era um bebezinho, né. E eu vim, aí a Andréia vim na entrevista e tal. Você sabe mexer com computador? Eu sei, isso há 30 anos atrás, né? Eu cheguei aqui, ela falou assim, você vai acessar o banco para ver se o depósito caiu, para mandar o pedido. E eu fiquei lá no teclado, tipo de uma máquina de datilografia. Ela, não, se você não mexer aqui, não vai, né? Aí eu perguntei, falei assim, você sabe mexer no mouse? Não, então vamos aprender. Então, né? E aí foi todo o rolê de entrada no mercado de trabalho, que você nem imaginava um dia estar, né? É verdade. E é isso.
E aí veio as oportunidades, né? E fomos se mantendo. E hoje muito orgulho do que eu faço, né? Dá para perceber, senão também não estaria tanto tempo, né? E tudo deu certo no final, né? Vai seguindo e a gente Isso. vai fazendo dar certo, é o que a gente fala, né? Vamos fazer Sim. dar certo, Sim. vamos fazer dinheiro, vamos fazer risada, vamos fazer alguma coisa, porque se a gente ficar aqui sentada esperando, Verdade, não vai verdade. vir. Até porque quando a gente vai para essa hora do mãe solo, quando a gente, né, voltando um pouco para esse assunto, daí quando vocês, mesmo no mercado de trabalho, aquilo que você ganhava também era, né? Então, era o financeiro, era o emocional, era o maternal, é tudo voltado para aquele universo dos filhos e da casa, né? É assim. Não é bom, não é agradável. Não é. Mas, assim, quando você via eles, né? Chegava em casa e falava assim, nossa, tô cansada, hoje tô cansada. Quando você via eles e o que você estava fazendo, estava te transformando também numa mulher, num ser humano diferenciado, diferente. E eles tendo as oportunidades que tiveram. Sim. Graças ao seu trabalho, graças à sua vontade de fazer o diferente. E como é que era isso, assim? Como é que era esse sentimento? Olha, sempre é gratificante, né? Porque eu sempre tive muita ligação com meus filhos, né? Porque mesmo com esse trabalho louco da gente, de viagem, de tudo, e de vontade também de viver, porque a gente tem da cervejinha, do sambinha, de tudo, mas assim, os momentos nossos juntos sempre foram muito especiais, né? Então, assim, eles eram umas crianças muito gostosas, assim, de estar, de dormir junto. Então, me trouxe tudo isso, porque eu fazia questão, quando eu estava, de dormir agarradinho, sabe? E, assim, quando pude ir numa reunião ou outra, que não era sempre. Então, assim, deu para curtir muita coisa, né? E realizar sonhos deles, né? Seja sonho de um. Então, assim, eu tive meu trabalho que me deu essa oportunidade de realizar algumas coisas para eles, né? De estudo, de brinquedo, de tudo que talvez, se eu tivesse esperado de alguém, nunca teria, entendeu? Não teria, não tem coisas até muito menores, né? Sim. Então, a gente tem essa ligação, o cheirinho, né? Que nem a gente fala, aquele cheirinho de suor deles, né? A hora Gente, que tá alguém já dormindo. sentiu cheiro de filho? Se você não sentiu, vai lá e sente. A melhor coisa que tem no mundo é sentir cheiro do filho. Cura qualquer coisa. E isso acabava que você falava assim, não, amanhã eu tô pronta de novo, né? Indo dormir às vezes meia-noite para fazer uma lição de casa, para dar atenção, para brincar um pouco, para tudo, né? Mas eles, sei lá, eles têm uma força, o amor. Eu acho que o amor da mãe tem uma força que é imaginável para qualquer pessoa, assim. Só quem é mãe mesmo que vai entender. Que vai ver. E assim, que vai ver e trabalhar com mulheres fortes, que nem você, a Magda, a Márcia, que são pessoas fortes, né? Que também passaram um monte de coisa, né? Então, num primeiro momento, eu tive muito contato com a Magda, que me ensinou a ser uma mulher forte, que eu sempre falo isso para ela, porque eu era muito chorona, né? Porque se eu falar um pouco mais, vocês vão ver eu chorando ainda, mas choro menos. E ela sempre falava, não adianta chorar, enxuga o rosto e vai. Não adianta, então, assim, qualquer desafio, e ela foi me ensinando isso, né? E, então, foi amizade, tudo que a gente construiu junto. Isso tudo valeu a pena, né? São 30 anos de uma história e vocês sabem tudo que... Tudo, emocionou, gente. Emocionou, mas faz parte da nossa trajetória aqui, porque o programa, né? A gente estava até falando, o programa, esse quadro, ele foi criado justamente para isso. Quando a gente pensou em fazer a vida como ela é, quando eu pensei em fazer a vida como ela era para isso mesmo. Para trazer essa realidade da mãe. Eu falava muito mais disso, né, um ano atrás, da mãe solo, da mulher solteira, né, que são coisas que você tem um desafio interno, como a Paty falou, familiar. A sociedade toda rodeia em volta dessa questão mulher feminina de ser às vezes aproximada de uma característica masculina, né? Sim. E que na verdade a gente só está falando de responsabilidade. A gente só está falando disso. Não tem problema se não deu certo um casamento. Se você quer ter um casamento monogâmico ou não. Isso não vem ao caso de forma alguma. Se é um casamento homoafetivo, não importa.
O que importa é a responsabilidade que você tem com aqueles que você agrega. Podem ser filhos naturais, filhos Com adotivos, certeza. pets, o que quer que seja, né? Assim, pets ou filhos adotivos, né? Filhos naturais. E é sobre isso que a gente está falando, de não ter ausência, do que uma ausência faz na vida da gente, das mulheres, o que a ausência faz na vida dos filhos. E hoje, hoje não, esse mês a gente está comemorando o mês da mulher. E você está na frente de uma mulher que rompeu aquilo que as pessoas diziam que ela nem podia, né, trabalhar, né, assim, não é que ela não podia, não tinha que ter autorização do marido, mas era mais ou menos assim, né, não era uma autorização firmada, mas era uma autorização ali que ele não queria que você trabalhasse também, tinha que ficar em casa ali esperando ele chegar. Sim, era isso mesmo. E você estava aceitando até a página 5, né, que você virou, escreveu a página 6, rabiscou a página 6 Muita e reescreveu. briga, muito tudo, assim, que eu digo, de palavras, de pessoas que você ama e não espera, de tudo. Mas aí você vai, né? Porque para a família é difícil também, para todo mundo, né? Mas você tem que fazer uma escolha. E eu fiz a minha e tenho muito orgulho de mim. Então você é pioneira na separada. Teve alguém depois que veio? Separado, acho que Ninguém mais, você é a ninguém, primeira tá e todo única até mundo então. num casamento feliz. Ai, que maravilha. Então, uma família de sorte. Se quem quiser casar para viver feliz para Eu sempre. lembro, não. A minha, acho que não tem ninguém casado. Nada. Quer dizer, existe, claro. É brincadeira, existe sim, gente. Existe sim. E isso não é sobre falar mal de casamentos. Sim. Pelo contrário, a gente acredita sim, né? Eu acredito, e acredito que a Paty também acredita sim, que a gente quer que os nossos filhos sejam felizes para sempre, assim como todo mundo, né? Mas a gente aprendeu que a gente deve orientar eles à felicidade e não que a felicidade ela brote ou esteja na cabeça das pessoas, né? Com certeza. Então, gente, aí se ela emocionou, travou, agora já conheço. Agora, se falar mais duas palavras, pronto. É isso. Então, vamos lá, mês das mulheres, feliz Dia das Mulheres para todas vocês, para todas nós, né? E comemore aquilo que está dentro da gente, que é a mudança. A gente tem a condição de mudar, melhorar e levar, assim, o mundo para frente. Com certeza. E acho que também a gente deve falar que não tolerem, né, qualquer forma de violência, não tolerem qualquer forma de violação. Se alguém estiver passando, né, que seja uma denúncia, dependendo do grau, que seja uma conversa, um acolhimento. Com certeza. Mas é só assim que vai. Se tem alguém que fale alguma palavra muito machista, uma atitude muito machista, realmente repense se você vai estar daquele lado, porque isso causa prejuízo para aqueles que a gente mais ama, que são nossos filhos. Né? São os nossos filhos, porque isso tudo afeta na família. Com certeza, Andréia. Né? Na família. Adorei esse bate-papo com você. Eu também desejo um feliz Dia das Mulheres para todas. E estamos aqui, gente. Vamos se ajudar, vamos procurar entender o que é bom, o que não é. Pode doer no começo, mas depois, assim, vem paz, vem cheio de amor, vem cheio de coisas novas. Pode ter certeza. Corre lá que dá certo. Paty, muito obrigada por você ter vindo aqui, compartilhar os momentos, compartilhar essa sua história, sua vivência e inspirar outras mulheres a dizer que é possível. Muito obrigada, tá? Tá bom. Um beijo. Até o próximo.